Olá, boa noite! Novamente estamos aqui com a nossa querida Esther Prado, psicóloga, e estará tirando a sua dúvida. Boa noite, Esther. Boa noite. Deus abençoe a sua vida por estar aqui conosco. Obrigada. Eu também me sinto muito honrada de estar aqui com você, porque para mim é um prazer muito grande, Yolanda, estar atendendo o seu convite. Para nós é especialíssimo estar com você, Esther, aqui conosco para tirar a dúvida de você. Você que está aí nos assistindo, a Esther está pronta aqui, eu tenho certeza. Todas as perguntas que vocês puderem enviar para ela, né, Esther, ela estará disposta a responder para você. Sim, não se acanhe não. Aproveita a oportunidade que a Yolanda e o programa está te dando. Amém, Deus abençoe. Então vamos a mais uma pergunta. Quanto tempo, Esther, de terapia é necessário para que haja uma melhora? Olha, Yolanda, isso depende assim de cada caso. Algumas pessoas buscam a terapia de autoajuda para solucionar questões assim específicas. Certo. Agora, outras se satisfazem tendo essa questão resolvida. Mas acontece que algumas pessoas buscam o autoconhecimento, o autodesenvolvimento pessoal e acabam fazendo terapias num prazo assim até mais longo, né, de tempo. Certo. E na maioria das vezes, o que ocorre mesmo é que as pessoas passam a gostar de frequentar o consultório. Isso é bom, né? Vamos combinar, né? A verdade é que elas assim se sentem muito mais felizes, um bem-estar, né, melhor, acham que vale a pena, então por isso querem continuar. Isso é bom também porque quanto mais a gente fala com um terapeuta, eu creio que mais a gente vai tendo força para o caminhar do dia a dia. Com certeza, né? E em geral, mesmo tendo a queixa principal resolvida, certo. Eles desejam dar continuidade porque eles se sentem assim realizados, né? Porque eles conseguem compreender eles mesmos, eles conseguem assim entender eles mesmos. Entendi. Então eles acabam descobrindo os valores que anteriormente eles não viam. Então eles gostam de continuar a terapia, e isso é positivo. Certo, Porém, quem determina o tempo da duração do processo terapêutico é o próprio cliente. Mas isso é muito importante, né? Porque as pessoas, às vezes, ela não tem com quem desabafar. Sim. Ultimamente, tem muitas pessoas sozinhas, às vezes assim em casa, solitárias, que pessoas idosas, né, que às vezes não tem com quem conversar, ou até mesmo pessoas solteiras, né, assim que tem o seu apartamento, o seu lugarzinho, muito aconchegante, mas falta ter alguém para conversar, não é verdade? E como eu falei, né, na outra oportunidade que nós tivemos respondendo essas perguntas, eu considero a pessoa inteligente porque quando a pessoa fica com muitos conflitos internos mal resolvidos, a pessoa não consegue soltar para fora aquilo. Eu considero como se a pessoa estivesse intoxicada. E quanto mais ela solta para fora, ela desabafa, ela fala, então aquilo vai desintoxicando o seu interior. E isso vai dando um equilíbrio às suas emoções. Aí que eu digo que a pessoa vai usando de uma forma mais inteligente as suas emoções. Entendi. Por isso que às vezes
a psicóloga ajudando tanto assim o paciente, ele acaba até ficando sentindo falta. Sim. Até daqueles dias que são marcados para fazer a terapia. Eu já tive uma colega que ela falava para mim que ela fazia anos já a terapia, mas ela fazia anos essa terapia, mas ela não ela estava bem, mas ela não conseguia largar a terapia porque ela achava que era assim muito bom para a saúde dela, para ela se sentir bem no dia a dia, e ela não largou não. E a terapia se torna algo assim satisfatório quando o cliente vem para a terapia espontâneo. Sem ninguém empurrar, né? Sem livre e espontânea pressão. É verdade. Quando ele vem assim, tranquilo, né? Ele mesmo então, procurar. Isso ajuda bastante. Porque ele acaba se ajudando muito mais. Entendi. Porque o terapeuta ele não dá a receita pronta, né? Sim. Ele só abre um leque dos caminhos que a pessoa tem que seguir, e a pessoa, o cliente, que vai decidir qual daqueles caminhos é o melhor. Entendi. Para ele continuar caminhando. Ele tem que ter a sua escolha, né? Sim, a sua escolha. Você trabalha, dá a direção. Sim, a gente trabalha muito a conscientização. É muito bom, né? muito bom. Para a pessoa entender o que é para ele fazer realmente. Tá certo. Tá vendo? Você que está aí assistindo, olha só a resposta da psicóloga Esther. É muito importante essa pergunta também que foi enviada, então eu creio que já está respondida, né, Esther? Eu acredito que eu posso já fazer outra. Então vamos para outra pergunta, meu querido, minha querida. Essa pergunta também é muito boa, muito interessante, porque tem pessoas que ficam pulando de um para outro. Olha só a pergunta. Como escolher, Esther, o psicoterapeuta? É uma pergunta bem sugestiva, né? Porque esta é uma questão muito pessoal. E não existe assim uma regra estabelecida. O importante é conhecer o profissional. Se você já teve alguma notícia de alguém que já passou por ali e recebeu alguma melhora, né? Porque você conhecendo o profissional, você vai mais tranquilo. Você se identifica. O importante também é você identificar com identificar, né? Precisa se identificar, porque gostar. Porque quando você se identifica com a maneira com que esse profissional trabalha, se torna assim uma relação mais satisfatória. O resultado vai ser muito melhor. Entendi. Então, por isso que é importante você conhecer também o profissional, identificar com ele, né? Certo. Porque não existe assim umas regras estabelecidas. Entendi. Em geral, o primeiro encontro é para os dois se conhecerem. Para ver se ocorre aquela empatia, certo, né? se gostou. Ou seja, se vai criar um vínculo entre as partes. Então, inicia-se ali, quando tem esse vínculo, um duelo assim, dando a possibilidade de a pessoa se abrir, né? Se abrir. Tirar dúvidas. Ela tirar as dúvidas e ao mesmo tempo, Yolanda, ela ter a liberdade de se soltar. Entendeu? Porque se sentir presa não vai adiantar. Não vai dar um resultado bom. Mais elegante, né? Um resultado satisfatório, né? Então, por isso que é importante a pessoa se identificar para poder continuar com essa terapia, né? Tem alguns casos também, Yolanda, que, por exemplo, um filho que não tem a presença da figura masculina na vida dele, eu sempre oriento para que
busque um psicólogo homem. Né? A mesma coisa com a jovem que não tem muita afinidade com a figura masculina, procurar um psicólogo homem também. Se for masculino, porque ela não tem contato com a figura masculina. Então é importante um psicólogo homem. Agora, no caso, se ela tem assim, uma dificuldade com a mãe, com a figura feminina, aí é importante uma psicóloga mulher. É uma dica, né? Certo, entendi. Tudo importante para você que está nos assistindo. Isso é muito importante mesmo, porque isso eu já não sabia. Eu pensava que a gente tinha que ir num psicólogo que a gente gostasse e tudo, mas assim, na questão de sexo, assim, ou um psicólogo ou uma psicóloga, eu não sabia que tem essa relação, né? Às vezes influi um pouquinho, porque se o filho ou a filha que não tem tanto aquele pai presente na vidinha dele e acaba, não que ele vai fazer uma transferência para esse psicólogo como se fosse o pai dele, mas aquela figura masculina vai dar um suporte assim mais forte para ele no sentido de identificação. Então vai ser muito importante. Certo. Mas cada caso é um caso, né? Certo. Vai depender assim muito de pessoa para pessoa. Tá certo. Então está aí a resposta da psicóloga Esther para hoje e esperamos que você tenha gostado e mande a sua pergunta para ela, que ela irá estar respondendo aqui para você. Tudo bem? E uma boa noite para você e para Esther, que esteve conosco aqui hoje. Muito obrigada. Boa noite, Deus foi abençoe. Viu? Por você Os minutos que eu passei aqui foi muito gratificantes. Muito obrigada. Amém. Até lá então, até lá. o próximo programa. Boa noite.